na sequência, por favor, eu convido agora o Cláudio Ribeiro, ele que é da 2W Energia, e o tema do Cláudio é o caminho da geração. Cláudio, seja bem-vindo. Primeiro, obrigado aqui ao Fábio, que me fez o convite. Estou vendo a Bárbara aqui, são referências para mim. Eu sou o Cláudio, sou o presidente da 2W Energia, e quando ele me convidou para falar aqui no fórum, eu até fiquei um pouco constrangido e disse a ele, uai, mas tem muita gente melhor que a gente nesse negócio de GD, a gente está começando, a gente é uma empresa que está com bastante esforço em geração centralizada, em que pese a gente está começando a entender esse negócio de geração distribuída. E aí eu perguntei para ele, eu falei, mas nós vamos falar disso mesmo? E ele falou, não, vamos falar sobre geração, porque no fundo a geração é um meio para a gente conseguir falar com esse consumidor do setor elétrico que é muito mal informado, né? A gente tem visto isso lá na 2W, a gente fala diariamente com ele, esse consumidor do ACL que o Fábio falou. A gente está em Minas Gerais com 2 usinas de GD, estamos indo para Pernambuco, porque a gente está tentando aprender como se comunicar com ele, né? É óbvio que o preço da energia é o primeiro approach para a gente falar com esse consumidor, mas não nos enganemos, a longo prazo, qualquer negócio que dá preço na curva de desenvolvimento, isso vem, né? Porque você tem mais competidor, tudo aquilo que alguém descobre o ouro, no dia seguinte vai um monte de gente atrás. E o que a gente precisa ter é a capacidade de entender os anseios desse consumidor para continuar falando com ele e ofertando outras ofertas, outros produtos para manter essa relação, né? A relação que é baseada só no preço, ela é de curto prazo. Então, a gente na 2W está nesse caminho, falando um pouquinho da gente. A gente entende que a gente precisa levar não só energia, mas informação para todos os consumidores do setor elétrico. Parece muito auspicioso, né? 87 milhões de consumidores, mas de fato tem um poder educativo de um consumidor para outro que a gente não pode subestimar. A gente já viu isso em outras indústrias, em outros setores, e quando você olha para fora do Brasil, o que aconteceu em alguns outros países, isso vai acontecer muito rápido, na minha opinião, nos próximos 3, 4 anos, né? O tema energia vai ser muito palpável para a mãe de vocês, para a tia, aquela tia velhinha, ela vai começar a entender. Se a gente pensasse, quando se falava de telecom há 20 anos atrás, e você imagina que a minha filha, que tem 15 anos, ela entende dos planos de telecom de um lado do outro, de uma operadora, muito melhor do que eu, isso vai acontecer no setor elétrico. E é parte da gente, vocês, da 2W, tentar levar isso para todo o Brasil. A gente é uma companhia com 14 anos de história, a gente começou como uma comercializadora no mercado livre de energia. A gente negociou já, e negocia mais de 5 gigas médios ao longo desse período. A gente tem mais de 2.000 clientes na carteira, que a gente se relaciona com eles, e a gente está investindo em geração centralizada e geração distribuída. Em geração centralizada, a gente tem um pipeline para colocar nos próximos 4 anos, a 5 anos, 2 gigas de usina de geração centralizada, e nesse momento nós estamos investindo 2 bilhões e 300 em 2 grandes usinas centralizadas lá no Nordeste, eu vou falar mais à frente. A gente tem 2 usinas de geração distribuída em Minas, cada uma de 2,5 megas, e estamos investindo em mais 2 usinas em Pernambuco nesse momento também para GD. O Mercado Livre, como o Fábio falou, ele já é uma realidade. Enfim, alguns dados da EPE mostram que esse consumo da energia no Brasil, a gente tem 12 mil consumidores no Mercado Livre. Obviamente, os grandes consumidores, porque eles respondem por 35% da energia consumida. E quando você pega estudos da EPE, nos próximos 10 anos, esses 34, 35 vão virar 70. Então, obviamente, quem está migrando para o Mercado Livre é cara com carga menor. E eu nunca vejo a GD como um concorrente de Mercado Livre, como o Fábio falou. Eu vejo como uma complementariedade, porque esse cliente ele vai ser informado, ele vai buscar alternativa, e se não for via Mercado Livre, vai ser via GD. A gente precisa começar, para mim, o jogo do setor elétrico, e quando eu falo isso, os engenheiros lá da empresa dão um pulo, a Bárbara sabe disso, porque investir 2 bilhões e 400 milhões de reais em usina pode parecer difícil, mas se você tiver um bom poder de convencimento com acionista e com financiador, é relativamente fácil.
Você arruma um dinheiro, faz uma debênture, vai no BNDES, é relativamente fácil. Aí você contrata a VEG, você contrata a Vestas, um EPC, ele te entrega o parque. O difícil é você convencer parte desses 87 milhões de clientes que você é o melhor cara para vender energia para ele. Se essa relação for só baseada no preço, você vai ter problema em breve. Então, o que a gente está tentando fazer, quando a gente olha que o Brasil vai se liberalizar, como o Fábio falou, e está aí, teve o marco, que a Bárbara tanto atuou, da geração distribuída, foi um avanço nisso, e vai vir o PL 414, é outro avanço nisso. Isso é uma integração para pegar essa caneta e entregar na mão do consumidor, e falar, agora é com você. E ele vai se informar rápido. E se a gente não tiver essa capacidade, nós, 2W, vocês e outras companhias, de entender o que ele quer, e não é só preço. Eu queria insistir nisso, e eu vejo algumas companhias aqui se mexendo nisso, que são benchmarking para 2W. Eu falo muito isso para os meus executivos, que a gente tem que olhar o mercado, eu não faço questão de ser o primeiro, mas não quero ser o quarto. Eu quero ser o terceiro, o segundo, eu quero ir ali, uma hora eu vou para primeiro. A gente precisa aprender um com o outro. Então, eu não vejo concorrência de um negócio com o outro. Eu vejo a gente se ajudando, né? A concorrência, para mim, tem muito esse aspecto de puxar o segundo, puxar o terceiro. Sozinho, ninguém vai ter 87 milhões de consumidores. Não tem nem capital disponível para alocar tanto numa plataforma só. Aqui, um pouco do que o Fábio falou, a gente está indo para um mercado efetivamente livre. Eu uso alguns exemplos e convoco vocês também para começar a olhar o que aconteceu em Portugal, na Inglaterra, na Austrália está acontecendo nesse momento. Eu sei que tem particularidades, tamanho do país, tem particularidades de renda per capita, mas consumidor, ele é igual em todo lugar do mundo. Ele pode ser pobre e rico, mas ele quer as mesmas coisas, ele quer ser bem tratado, ele quer preço justo, às vezes não mais caro. Ele quer benefício, conveniência, e eu acho que vocês aqui que estão em GD, antecipadamente até a 2W, e a gente está indo atrás de vocês têm um avanço nisso. Vocês estão falando com esse cliente, que é a maior parte dos 87 milhões, há mais tempo que nós. Então, o fato da gente estar investindo em geração centralizada, grande soma de recurso, é porque o mercado vai se liberalizar e a gente acha que tem muita competitividade para escoar essa energia. Mas a gente vai precisar chegar nesse cliente de cada vez carga menor. E vocês têm um avanço, porque algumas plataformas de geração distribuída estão há mais tempo fazendo isso, e a gente está olhando, a gente quer diminuir essa distância, porque esse consumidor ele vai ser cada vez mais reivindicativo de serviços, né? A gente, como eu disse, está investindo em duas usinas de geração centralizada, uma no Rio Grande do Norte e uma no Nordeste. Aqui é esse projeto 1, é o projeto do Rio Grande do Norte, são mais ou menos 700 milhões de reais de investimento. O segundo é no Ceará, 1.200, são usinas eólicas. A gente vai começar agora, eu até trazer um pouquinho, porque eu estava fechando aqui a parte da estruturação financeira do projeto Anemo Solar, que é esse projeto 3, e tem um projeto solar, que é o projeto 4. Acho que a dificuldade que a gente vai ver aí nos próximos meses, talvez, é como é que vai ficar essa questão geopolítica. O mundo, estava todo mundo indo para fazer renováveis por causa de ESG. E agora todo mundo estava indo para fazer renováveis porque não dá para depender de países politicamente instáveis. E quando todo mundo vai ao mesmo tempo para o mesmo lugar, não tem porta para todo mundo. E aí entra na porta quem paga mais. Esse é o risco que todos nós vamos correr nos próximos meses, que é de uma inflação de equipamento muito grande, solar, eólica. Para dar um parâmetro, o primeiro projeto que a gente fechou foi esse que está em construção, vai entregar no meio do ano, esse no Rio Grande do Norte, chamado Anemos. A gente pagou, são 33 aerogeradores, cada aerogerador daquele a gente pagou 15 milhões. O segundo, que a gente fechou 5 meses depois, a gente fechou em outubro do ano passado com a Vestas, a gente já pagou 20 milhões. Esse mesmo equipamento ontem, ele já está sendo transacionado no mundo inteiro a 23 milhões. Então, esse é um risco que a gente vai ter que administrar, esperar passar esse rebuliço e entender como se posicionar, porque a gente precisa levar preço para o consumidor, além do serviço, né? E se essas usinas estiverem sendo investidas a um CAPEX muito mais alto, a gente vai anular a eficiência que a gente advoga, que a gente está levando para esse consumidor. Então, a gente vai estar iniciando as nossas usinas agora em 2022, a gente já está com GD solar lá em Minas, essas já estão em operação.
mas essas aqui que eu estou falando é de geração centralizada, e esses 4 projetos é que a gente vai colocar até 2025. Um pouco do projeto do Rio Grande do Norte, que é esse projeto que a gente está investindo quase 700 milhões, alguns bullets aqui de benefício. Eu não me atento muito a isso, porque eu sempre falo, a gente precisa saber vender para esse consumidor cada vez menor, que ele já ouviu falar do que é energia renovável, mas ele não sabe muito. Aliás, ele nem sabe muitas vezes o preço que está pagando para a distribuidora. A gente precisa começar a tangibilizar o que é essa energia. Não dá para ser só energia por energia. A gente precisa colocar valores nela. Eu chamo de filtros, né? Colocar atributos nela. Seja porque é renovável, seja porque tem serviço. Eu estou vendo o pessoal da Sol, Copérnico, porque tem o Netflix, porque tem... a gente precisa começar a colocar oferta de produto junto com a energia. E a gente está nessa jornada aqui, também para o ACL, com algumas outras coisas que vão vir mais em breve aí, vocês vão saber. Esse é o projeto do Ceará, que a gente também fechou com a Vestas e está em obra, já está começando obra. A gente, obviamente, é uma empresa ESG por natureza, a gente tem o selo B3 da B3 de confiança, a gente acabou de ser atestado como uma empresa B, são pouquíssimas empresas no mundo, e a gente foi atestado recentemente, 2 meses atrás, eu fiquei muito feliz com isso. A gente é auditado, tem conselho de administração, mas tudo isso é um meio para a gente conseguir aprender a falar com esse consumidor do setor elétrico cada vez menor. A gente tem um programa para isso, chamado 2W e Você, um programa que hoje contempla 1.500 consultores de energia, que a gente está tentando espalhar informação sobre possibilidade. Eu falo sempre que se a gente educar esse consumidor, independentemente dele virar cliente da 2W ou virar de algum de vocês, a gente já fez um trabalho grande para avançar o setor elétrico no Brasil. Então esse é um programa, eu convido quem não conhece, entrar no site da 2W, vai ver, tem todo treinamento, tem uma série de acompanhamentos e gestão em binível lá do nosso pessoal, é bem bacana isso. E aqui a nossa geração distribuída, a gente está com esses 5 megas em Minas, né, 2 plantinhas de 2,5, estamos indo para Pernambuco, estamos copiando alguma coisa de vocês, pedindo ajuda para alguns de vocês, porque a gente acha que há complementariedade. A gente tem que entender os anseios desse consumidor que vai ser livre, ou com a gente ou sem a gente, ele vai ser livre, vai ser impactado, e o que a gente quer é estar perto dele, né? Quando o mercado for efetivamente livre, esses enquadramentos vão acontecer. Aquele consumidor que é mais ACL, aquele que é autoprodutor, aquele que é microgeração, aquele que é GD, o mercado vai encontrar esses nichos e vai se acomodar. Eu acho que a gente está num momento que vai ter muita mudança nos próximos meses, e a minha orientação para o meu time lá, nós já somos 200 pessoas, é que a gente comece a olhar o setor elétrico como um negócio de varejo, efetivamente. Menos de CAPEX, menos de usina, menos de investimento, isso é fácil. Olhar varejo, o que esse consumidor vai querer, e para isso a gente tem que estar perto dele e tem que olhar benchmark fora do Brasil. É um pouco o que a gente tem feito e aprendido com vocês. Obrigado.